Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos sobre análise de papéis. Isto porque, tendo iniciado a temporada de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2022, nós vamos fazer análise daquelas empresas que fazem, por um lado, parte da nossa carteira e aquelas que também fazem parte dos setores das empresas que fazem parte da nossa carteira. E vamos começar por uma empresa que nós ainda não analisamos de uma forma um pouco mais profunda aqui no canal, que é a Neo Energia. Embora a gente não tenha feito um descritivo aprofundado sobre a empresa aqui no canal, é importante a gente saber que a companhia ela atua nos seguintes segmentos. Tem uma parte dela que é de rede, que ela chama, onde, na verdade, ela atua com transmissão de energia e distribuição de energia. E ela tem um segmento que ela chama de renováveis, onde renováveis aqui é propriamente a geração. Ou seja, ela tem hidrelétrica, ela tem termoelétrica e ela tem também eólica, como energias geráveis. E um terceiro segmento, que a companhia se anuncia, chamado de liberalizado, que é a energia térmica produzida e também a comercialização direta. A companhia atua em 18 estados, mais o Distrito Federal, estando presente nas regiões do Nordeste, do Sudeste e no Centro-Oeste. E feito esse pequeno preâmbulo com a apresentação da companhia, vamos aqui para a apresentação de resultados, que foi feito no dia de hoje, 27 de julho de 2022, referente então ao segundo trimestre de 2022. Na energia produzida, em que pese aí tendo passado nesse ciclo da crise hídrica, mas por conta principalmente aí do crescimento, do aumento das chuvas nos últimos tempos, então a energia injetada aqui aumentou em 0,8% no comparativo do segundo trimestre de 2022 com o segundo trimestre de 2021. Observe que aqui o EBITDA da companhia, então o lucro antes dos juros, impostos, depreciações e amortizações, a companhia teve um avanço bastante interessante aqui de 32% frente ao segundo trimestre de 2021. No lucro líquido, a companhia atingiu 1,1 bi no segundo trimestre de 2022, crescendo 7% em relação ao segundo trimestre de 2021. Com um CAPEX, e aqui são os investimentos que a companhia faz, justamente naquelas plantas que ela adquiriu e até nas melhorias que ela tem a fazer dentro da sua infraestrutura, um CAPEX muito interessante de 2,1 bi no segundo trimestre de 2022. Uma capacidade que ela considera aqui interessante do ponto de vista de execução, e é mesmo até por conta dos valores envolvidos. A companhia conta com uma alavancagem de 2,96 vezes, que reduziu bastante aqui desses 3,14 quando nós comparamos com o primeiro trimestre de 2022. E com relação ao crescimento da companhia, o início dessas duas operações aqui de Oitis e Luzia. A primeira ali de fonte eólica e a segunda de fonte solar. Além disso, veja que a companhia, nós já mostramos aqui no canal, também adquiriu os lotes 2 e 11 do leilão de junho de 2022, sendo que um dos lotes que foi adquirido, que é o número 2, é um dos maiores lotes que estava disponível. Ou seja, a companhia tem uma perspectiva de crescimento muito interessante pela frente. E apenas para relembrarmos, o lote 2, que nós também mostramos aqui no canal, veja aqui que a Neo Energia adquiriu esse lote, cuja RAP é de 360 milhões. A RAP, né, a receita anual permitida, é o quanto, a partir deste investimento aqui, de 4,94 bilhões, a companhia vai receber anualmente. Veja que ela está bem próxima aqui da faixa dos 10%, isso não contando os reajustes tarifários. Já o lote 11, um lote menorzinho aqui, uma RAP de 38 milhões apenas. No entanto, aqui a gente vê a capacidade da companhia de participar dessas disputas, desses certames, aqui no caso vencendo 6 concorrentes e dando mais uma perspectiva aí de seus investimentos e crescimentos da companhia em si, em termos de receita e futuramente do seu lucro líquido. E conforme nós havíamos mencionado anteriormente aqui sobre os projetos em implantação, veja aqui, leilão de 2018, de dezembro de 2018, já fez aqui entrega parcial, agora no segundo semestre de 2022, o leilão de 2019, dezembro de 2029, dezembro de 2019, expectativa de entrada em operação
né, no segundo semestre aqui de 2022, então o semestre vindouro. Além disso, veja o leilão de dezembro de 2020, 100% já contratado, na parte de materiais e serviços para execução, e o leilão de 2021. Então, nada está contando ainda o leilão que foi feito agora em 2022, mas já foi deferida a solicitação de dispensa de licenciamento ambiental. Então veja que a companhia tem, além dos 2 lotes que ela venceu no leilão de 2022, mais 4 aqui só na parte de transmissão, onde 2 estão por entrar ou parcialmente ou integralmente em operação no segundo semestre de 2022, e ainda tem o andamento do que foi vencido nos certames de 2020 e 2021. E também, como nós havíamos mencionado anteriormente, a operação já iniciada aqui deste complexo de Oitis, é um complexo, você pode ver que tem um catavento, é um complexo eólico, ele fica em Piauí e Bahia, e também aqui a operação já iniciada desse complexo solar, veja que tem um solzinho aqui, que é o complexo de Luzia, na Paraíba. O complexo eólico vai contribuir aqui com 566 megawatts e o complexo solar com 149. No caso aqui 2 parques no solar e 12 parques no eólico. Para o resultado consolidado, olhando aqui para a margem bruta, e que é interessante, eu acho que eu nunca falei da margem bruta aqui no canal, mas para que você possa entender é o seguinte: você pega a receita bruta da companhia, tudo o que ela fez em termos de venda, e você subtrai aí os custos para sua produção, que pode estar em insumos e pode estar em serviços também. Você também exclui daí as despesas com logística e despesas com transporte, você vai ter então o seu lucro bruto. Se você pegar o lucro bruto e dividir por essa receita bruta, vai dar num percentual, que é a chamada margem bruta. Então, assim, falando de forma bem ampla o que significa margem bruta, a qual mede a rentabilidade do negócio. Veja que no comparativo, aqui trimestral, o segundo trimestre de 2021 com o segundo trimestre de 2022, ela cresce 34%. E no comparativo semestral, primeiro semestre de 2021 com o primeiro semestre de 2022, ela cresce 33%. E na contrapartida, as despesas operacionais, veja que ela cresce aqui em 11% no comparativo trimestral e também 11% aqui no comparativo semestral. O que importa aqui é que o seguinte, ela mais ou menos acompanha a inflação, as despesas operacionais, mas, por outro lado, a margem bruta, ela tem uma ampliação bem acima das despesas operacionais. O EBITDA da companhia, observe que no comparativo trimestral, cresceu 40%. O segundo trimestre de 2021 relativo ou comparativo ao segundo trimestre de 2021, passando de 2.300 o seu EBITDA para 3.226. Aqui está em bilhões. Veja que tem um MM aqui, significa que está em bilhões. Já no comparativo semestral, o segundo semestre de 2022 com o primeiro semestre de 2022 com o primeiro semestre de 2021, crescimento aqui de 40%, passando de 4,5 bilhões para 6,4 bilhões aproximadamente. Se você no EBITDA retirar VNR e IFRS 15 e acordo GSF, onde o VNR é um acordo, né? Novo valor de reposição, o IFRS 15 se nós olharmos para as demonstrações contábeis pelos padrões internacionais, ele é uma imposição, e o acordo GFS, que é o risco hídrico, se nós expurgarmos tudo isso, o que acontece é que no comparativo trimestral, de 2022 com o segundo trimestre de 2021, nós temos um crescimento de 32%. E no comparativo semestral, um crescimento de 45%. E um dos índices que mais nos interessa é justamente o lucro líquido, porque ele é determinante para fins do pagamento dos dividendos por parte da companhia. Observe que no comparativo trimestral, ou seja, segundo trimestre de 2022 com o segundo trimestre de 2021, um crescimento de 7%. Ao passo que no comparativo semestral, o primeiro semestre de 2022 com o primeiro semestre de 2021, um crescimento de 14%, que foi o que nós anunciamos no início deste vídeo. E para que você tenha uma compreensão, já que a gente fez uma descrição da companhia logo no início desse vídeo, observe que ela é muito mais representada aqui na parte de distribuição de energia, que ela chama de redes, e distribuição e transmissão, na verdade. Na parte de geração, que são esses renováveis, que é
ou em verde, 7,6%, e na liberalização, que é energia vinda de uma termoelétrica, e mais a comercialização direta, 8%. E exatamente aqui na parte dos investimentos a gente consegue ver direitinho no que a companhia realmente coloca os seus recursos. 74,1% ficou nas redes, que é a parte de transmissão e distribuição. 25% está aqui no verde, são os renováveis, e 0,4% na liberalização, que é então termoelétrica e comercialização. Você pode ver os valores semestrais que eu separei aqui, 2,4 bilhões na distribuição, quase 1 bilhão na transmissão. Nós temos aqui 693 milhões na expansão eólica, 436 na expansão solar e na manutenção das suas hidrelétricas, 40 milhões. E aqui um pouquinho menor, que é tanto na sua termoelétrica quanto na sua comercialização, ou seja, deve ser o serviço para sua comercialização, que fica só na parte de manutenção de 16 milhões. E ainda nessa apresentação você vai ter oportunidade de olhar os resultados separados, por redes, pela parte de liberalização e também pela parte de renováveis. E aí você vai poder ter uma noção mais ampla assim da companhia, que não vai vir ao caso para o nosso estudo de hoje. Os demais dados nós vamos tirar do release de resultado que a companhia apresentou no dia anterior. Hoje é dia 27 de 7 de 2022, portanto, ela lançou esse release de resultado no dia 26 de 7 de 2022. E aqui tem todo o compilado desses resultados, veja como eu disse, é publicado no dia 26 de julho, e aí nós vamos poder concatenar, porque aqui a gente consegue enxergar melhor e mais detalhadamente a companhia e estratificar esses dados para a nossa planilha, onde a gente trata os nossos indicadores. E agora, trazendo aqueles dados, então, para a nossa planilha dos nossos indicadores, veja aqui, tomando como base o crescimento médio composto, a gente fez para todos, né? Para a receita líquida da companhia, a gente fez para o lucro líquido da companhia e também a gente fez para os proventos que a companhia vem pagando. Veja, a gente tinha estimado aqui 51,9 bilhões em receita e para os resultados apresentados até o momento, 42 bilhões aqui, ficando aquém. Isso é uma estimativa, ou seja, a gente faz uma projeção para o exercício. Claro, né, existem operações a entrar aí e outros fatores que vão contribuir para o aumento dessa nossa projeção, e a gente espera que, se não chegue nos 51, 52 bilhões, vai ir acima dos 42 na receita líquida, com alguma folga interessante. O lucro líquido que nós tínhamos projetado de 4,8 bi, agora nós estamos em 4,5 bilhões, que também eu acredito que vai superar aí ao longo, mas a gente trabalha com essas estimativas, com dados que a gente tem em mão, que são os resultados apurados no primeiro semestre de 2022. Com isso, e considerando que a companhia ela vem pagando, em média, veja aqui, 21,97% de payout, o que implica na possibilidade dela vir a distribuir para o seu número de ações, 1,2 bilhões, 1 bilhão aproximadamente em proventos. Com isso, dividindo aqui a quantidade que nós estimamos, é 1 bilhão de reais em proventos para 1,2 bilhões de ações, observe que ela tem condições então de pagar até 83 centavos de dividendos. Para esses 83 centavos, então a companhia iria para um dividend yield aqui de 5,35%. O que fica aquém do que a gente procura, você sabe, aqui no canal nós procuramos um dividend yield de 6% para cima. Ou seja, como é que a gente chega nisso? A gente divide o 0,83 por 6%, o que vai nos dar um preço teto. E para esse preço teto que nós estabelecemos, a ação teria que nos interessar abaixo de R$ 13,79. No entanto, no momento em que esse vídeo é feito, a ação está cotada a R$ 15,46. Com isso, e com o patrimônio líquido que nós levantamos, de 25,7 bilhões, a companhia tem um preço dividido pelo valor patrimonial por ação em 0,73 e um preço sobre o lucro líquido por ação em 4,10. E agora, fazendo assim, o fecho da nossa análise, observe que para esse PL de 4,10 significa que se você investir hoje na companhia para esse lucro que nós estimamos, em 4 anos aí, e 2 meses você tem de volta em termos de lucro líquido. E já o preço da ação, dividido pelo seu valor patrimonial por ação em 0,73, nos dá 2 indicativos. Um, de que a ação possa estar barata, porque está cotada abaixo de 1, e também nós conseguimos dimensionar o risco de investir na Neoenergia. Ou seja, quando está abaixo disso, significa que o nosso risco é muito reduzido.
Isso porque, se multiplicarmos o preço atual da ação em 15,45, que está aqui embaixo, vezes o número de ações que ela possui, isso aqui vai ser inferior a todo o patrimônio líquido da companhia. Portanto, se o patrimônio líquido cobre por tudo que ela tem, com esse valor, que é essa multiplicação do preço da ação pelo total de papéis, significa que você praticamente não tem risco investindo na Neo Energia. A companhia vem também aqui com payout de 21,97, ele é bem baixo, não deve estar nem cumprindo o estatuto, porque normalmente a imposição da lei das SAs é de no mínimo 25%, mas aqui você pode também avaliar da seguinte forma: o CAPEX elevado da companhia em investimento e com a possibilidade de retorno no tempo vindouro. Observe que a Neo Energia tem uma dívida líquida de 34,4 bilhões. Isso é um indicativo de que, embora seja uma dívida alta, mas na relação dívida líquida sobre o EBITDA, que nos dá a alavancagem da companhia, em 2,96. Vamos dar uma dissecada um pouquinho mais nisso aqui. Em que pese a dívida vem aumentando, note que a alavancagem da companhia vem sendo reduzida. Essa dívida da companhia, a maior parte dela está em CDI e taxa Selic. E a segunda maior parte dela está vinculada com IPCA. Note aqui no cronograma de amortização que a companhia tem a fazer nos próximos 5 anos, ele é bastante confortável. Principalmente se considerarmos, você pode olhar aqui no fluxo de caixa da companhia, que a companhia, vamos olhar só aqui embaixo, eu não vou fazer toda a leitura, por conta do tempo aqui que nós temos no vídeo, mas observe que ele passa de um caixa, o equivalente caixa anterior, de 5,5 bilhões para 6,9, ou seja, é uma companhia que gera caixa e tem um caixa consistente. O que nos dá a capacidade aqui de duas leituras: a capacidade de cobrir suas dívidas no curtíssimo prazo, assim como a partir do seu EBITDA, capaz de cobrir suas dívidas aqui em torno de 3 anos. Mas a parte que eu não gosto muito na Neo Energia é justamente aqui, na sua parte de dividendos. A gente vai observar aí que ao longo do tempo ela vem pagando aqui nos últimos 5 anos em torno de 40 centavos na média. Para esses 40 centavos, o seu preço teto, ou seja, dividindo 40 centavos por 6%, que é o mínimo que nós aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação, então, para esses dividendos, R$ 6,65 seria o preço teto. E para o valor que nós projetamos, de 83 centavos, o preço teto de 13,79. Observe que nesse momento a companhia está sendo negociada, no momento desse vídeo, a R$ 15,45. E uma outra questão é que a companhia ela vem costumeiramente pagando entre 2 a 3 vezes no ano. Na verdade, já pagou 3 vezes no ano de 2021, 3 vezes ao ano, e agora tem aqui uma expectativa até de um terceiro pagamento, que ainda não foi anunciado a data, no ano de 2022. E como com isso a companhia já teria encerrado os seus pagamentos, veja que até o presente momento, então ela teria pago aqui em torno de 79 centavos, um pouco mais, né? Quase 80, que é próximo daqueles 83 que nós calculamos. Então isso nos dá ainda uma diminuição dos proventos pagos pela Neo Energia. Ou seja, para esse preço e para os valores pagos em proventos, é uma companhia que ainda carece de um melhor cuidado para o método que nós utilizamos aqui no canal. Mas é fato que com seus projetos vindouros aí, e pela forma como a companhia está sendo gerida, administrada, nos parece que ela tem condições aí de suplantar essas expectativas em termos de proventos e vir a pagar no mínimo 6% que nós procuramos. Então é uma companhia para a gente ficar de olho, mas com o entendimento de que não é o momento para colocá-la em nossa carteira. E dessa forma eu vou ficando por aqui, deixando para você, como sempre, o meu grande abraço.